Legal, gente, especialmente para VV8 TV, canal 8 da NET, Vinhedo e Valinhos, e também, né, para você aí que está vendo no Facebook, nas redes sociais, mais um Papo Reto. Hoje eu estou com ele aqui, ó, professor Ivan Durante. Que prazer, que honra entrevistá-lo aqui. Prazer é meu, Adriano, estar aqui com você, com a sua audiência aí, e te bater um papo legal aqui com a comunidade toda aí. Professor Ivan, eu sempre começo perguntando para as pessoas aqui, onde nasceu? Você é vinhedense? Não sou vinhedense de Não é nascença. vinhedense. Minha mãe era daqui, minha mãe é italiana, estava aqui, conheceu meu pai, fui para Manduri, nasci lá e voltei para cá. Aí foi bem rapidinho, mas não nasci. Mas você já, quando você veio, esse voltei para cá, criança? Criança. Aí fiz escola toda. Você estudou aqui, Ivan? No Quais Abrão, escolas você estudou? Abrão, primeira turma da escola estadual Abrão, hoje municipal, né? Você foi da primeira turma daquela escola, cara? Em 1976, olha só. Você lembra? Conta pra gente alguns professores que tinha na época. Naquela época os professores eram de Campinas, que vinham de fora? Tinha, a maioria era de Campinas, mas tinha o professor Vilaça, tinha o professor Valdir, né? Que era pouco. O Vilaça foi seu professor. O Vilaça, meu professor na fanfarra, era um professor muito religioso, por sinal. Né? E hoje, quais desses professores depois, você chegou a dar aula junto com algum, ou foi estagiário de algum, ou trabalhou junto, ou não? Com os professores? Eu cheguei a ser professor, foi estagiário e professor, junto com o Vilaça, que aí já era diretor. O Vilaça ensaiava a fanfarra do Abrão 1, aí ele me ensinou a ensaiar a fanfarra, aí eu ensaiei a fanfarra do Abrão 1, acho que por 12 ou 13 anos, eu e o Fausto Zanotti. Depois eu fui para a Vila Jovem 3. Fiquei 25 anos lá e montei uma fanfarra lindíssima lá, bem tradicional. Por que ser professor? Cara, aí está um negócio. Eu sempre quis ser professor. Numa redação que eu fiz na terceira série, a professora Cecília falou assim que eu queria ser. Eu queria ser professor de educação física porque eu gostava de voleibol e correr, né? Porque eu não conhecia o basquete ainda. Aí eu fui e deu certo, né? Graças a Deus. E o basquete, como foi essa aproximação com o basquete, Ivan? Então, na verdade, o Abrão 1 era uma escola de periferia na época. Então, a nossa quadra, nós que fazíamos. Era de terra batida, então nós tínhamos o gol, fazia a área, tudo cavocando, ele enchia de carro, né, as linhas demarcatórias. E a gente não conseguia fazer a tabela do basquete, a gente não tinha recurso. Então a gente jogava todos os esportes, fazia caixa de areia de salto para saltar no atletismo, caramba, e nós não tínhamos o basquete, então ficou aquela curiosidade. E só fui conhecer o basquete no ensino médio, quando eu fui para o Patriarca. Aí você se aproximou do basquete. Aí eu gostei. Mas eu já estava no atletismo, estava encaminhando como uma atleta estudantil. Aí fui para a Faculdade de Educação Física, aí gostando do basquete, esporte coletivo, aí eu fui desenvolvendo. Quando você foi para a Vila, eu lembro dos jogos escolares, eu lembro de você como professor na Vila João 3, a Vila era meio que os Estados Unidos do basquete de Vinhedo. Né? Conta um pouquinho dessa história da Vila do Nós basquete. começamos na Vila, e lá, rapaz, a Vila não tinha quadra também, mas eu dei uma sorte danada, porque veio uma verba do governo, o prefeito era o Zé Gasparini, ele construiu a tabela. E eu tinha bola, que ninguém tinha bola. Aí eu comecei a treinar lá e a molecada adorou. Aí a gente foi desenvolvendo, aí foi só crescendo, né? Aí jogos escolares, aí criou-se a Faculdade de Educação Física da Unicamp em 1985, 86, se não me falha a memória. E os professores de basquete lá foram meus conterrâneos na faculdade. Aí eu sempre levava os times da escola para fazer demonstração de aprendizagem. Foi muito legal essa fase da vida da gente. E como que você vem para a rede pública dar aula? Quando foi? Cara, aquele tempo, para ser professor do Estado, era muito difícil. Tinha poucos concursos e era muito concorrido. Eu entrei no Estado no concurso em 1986, no primeiro ano. Aí a gente não ingressava aqui na escola. Eu fui para Franco da Rocha. Depois fui trabalhar na Aparecidinha, a primeira escola lá, Padre Anchieta lá. Eu trabalhei lá no Miguel Vicente Cury. Fui o primeiro professor lá também. Aí fiquei 2 anos lá, aí fui para o Parque Itajaí. Nossa. Aí fui parar no Ladeira em 1988. No Ladeira, lá fizemos grandes trabalhos lá. Fanfarra, time de basquete, o time de handebol lá era melhor que o do basquete. Aí antes participava no estadual aí. Depois eu consegui a transferência, aposentando na professora da Vila,
E eu vim trabalhar em Vinhedo, comecei em 1989 em Vinhedo, cara. Então eu dei uma volta de 82 até 89, fiquei orbitando ali. Ivan, você já foi disputar jogos regionais como atleta. Fala Fui. um pouquinho pra gente. Fui em 1977, que foram os primeiros jogos regionais que Vinhedo participou. Tinha time de basquete. O cara foi primeiro em tudo, o cara foi desbravador do esporte. Aquele cara. tempo era o seguinte, o patriarca, que teve uma escola estadual, era muito respeitada. E o patriarca tinha um certo destaque de aprendizado. O pessoal entrava no ITA e tal, né? E o time de basquete do patriarca era muito bom. Era o professor Ademir Gerbara, que veio a ser diretor e fundador da Unicamp, da Faculdade de Educação Física. Ele foi banido do patriarca, foi até o ano que eu entrei lá. O regime militar veio e prendeu ele. Com um jipinho lá, igual você viu no filme. Ele era meio da rebelde na época, e ele foi exilado na França. Aí, então o basquete surgiu aí também, né? Na minha veia. E aí então foram bons professores. E aí a coisa foi andando por aí. Aí foi o primeiro jogos regionais, o basquete foi, eu fui com o atletismo, e aí eu fui com o atletismo até 90 como atleta. Ivan, o Ivan tem uma história assim, gente, que a gente teria programa aqui para ficar uns 10 programas falando. Então eu vou tentar resumir de uma forma que a gente consiga, até porque na vida dele foi assim, falar um pouco da política e também do esporte. Apesar de eu saber que o Ivan teve muito mais alegrias, né? Muito mais alegrias no esporte, porque a política entristece às vezes a gente, né? As pessoas do bem. A gente. Mas eu queria assim, porque a gente vai misturar os assuntos, porque não tem como, até porque quando você foi candidato era um atleta correndo, tinha até vento atrás do atleta. Mas como que você despertou esse lado político de Vinhedo, chegando a ser vereador, presidente da Câmara e tal? O meu lado político, eu nunca imaginei ser candidato, nunca. Aí eu estava dando aula, voltei para Vinhedo em 89, né? Fui dar aula na vila, era uma quadrinha muito singela, tinha um gramado do lado. Eu estou um dia dando aula lá, aparece um XR3, os cortes que nunca imaginava, aquele cara o carro mais chique do mundo na época, Dr. Jonas Ferragutti, com um caderninho, brochura assim. Eu vi aquele homem lá, eu falei assim, meu, esse homem que é aqui, nesse meio do mato aqui. Falou assim, professor Ivan, eu queria conversar com o senhor. Ele falou, doutor, pois não. Aí ele falou assim, você vai ser meu candidato a vereador. Eu falei, não. Que ano foi isso mais ou menos? Isso foi em 90. Caramba. Eu inscrevi em 89 e 90. Eu falei, não vou ser, não. Ele falou assim, que eu vou voltar a ser candidato a prefeito. Ele era o superintendente do Viracopos, era um cara importante. Né? A gente tinha o maior respeito, né? Eu era um molecão, tinha 26 anos, 27 anos. Aí ele falou assim para mim, olha, você está aqui no estado, né? Eu sou amigo do Quercia. Se você não for candidato, vou transferi-lo lá para a barranca do Rio Paraná. Nossa, quase morri do coração. Aí depois ele veio conversando, e acabei saindo assim, sem nada, e na época fui o segundo ou terceiro mais votado. E foi uma surpresa para todo mundo, né? E até para mim. Aí comecei na política, aí você entra, aí fiquei 3 mandatos lá. E aí na política, Ivan, alguns destaques assim que eu lembro, mas você também pode lembrar alguns, coisas que você lembra de ter trabalhado nesse assunto. Eu acho que a gente poderia destacar aí, talvez muita gente que está assistindo não sabe, vai saber agora, principalmente os mais novos, né? Principalmente os mais novos. Transformar uma rodoviária em escola. Conta essa história aí pra gente. Aqui em Vinhedo tinha uma briga, Zé e Jonas, e o Zé tinha feito a rodoviária que hoje está lá. Mas a rodoviária era longe do centro, né? Você está lembrado? Não tinha aqueles bairros aquários ali, não tinha nada. Onde eu moro ali, não tinha nada. E agora ficava longe, o pessoal ia a pé para a cidade. Aí o Jonas desapropriou da FEPAS lá e fez a rodoviária. Lá no centro da cidade? No centro da cidade. Era uma década de 80, 90, uma época difícil financeiramente para os municípios. Aí ele demorou para construir, inaugurou no penúltimo dia do mandato. A rodoviária funcionou 3 dias. Chegou a funcionar como rodoviária ali? 3 dias. Aí o Zé ganhou a eleição. Aí o Zé no outro dia fechou, voltou para onde. Aí, o que fazer com aquele prédio? Aí o Zé era um sonhador, e uma grande pessoa. Ele falou assim, vou transformar numa escola profissionalizante. Para ter até um motor lá, até hoje, lá, pintado. E ele não conseguiu, que o Senai não quis encampar, aquele tempo era uma época difícil.
e ele não conseguiu também inaugurar uma escola profissionalizante. E o prédio ficou abandonado. Né? Aí volta o Jonas, que era a dobradinha. Volta o prefeito Jonas de novo. Aí o que nós vamos fazer com esse prédio? E a crise da década de 90 era forte. Aí teve uma greve monumental dos professores do Estado, da rede estadual, e o Quércia era o prefeito. E o Quércia jogava duro, governador. E ficou muita gente sem aula e a população reclamando. Mas eu já era vereador. Aí eu juntei a vontade com a fome de comer. A dona Enedi Gestic, diretora de escola, diretora de educação, pessoa maravilhosa, e a dona, que está no céu, né? Que nome de escola hoje também aqui do nosso lado, aqui, dona Nilza Maria Carbonaro Ferragutti. Nós conversamos, por que não fazemos uma escola municipal? Aí foi difícil convencer o Jonas. Aí convencemos o Jonas. Aí eu estava na Câmara e convencemos o vereador. E criamos a Escola de Integração. Como era uma escola única em Vinhedo, então nós tínhamos que dar um nome para aquela escola. Como vai chamar? Então, como vai integrar todos os bairros, vai chamar Escola de Integração. E eu fiz um projeto de lei que deu o nome Escola de Integração, porque ela integrou toda a comunidade de Vinhedo. Você participou do nascimento da escola. A posterior, quando o Jonas saiu, entrou o Milton, aí veio o governo Mário Covas, que fez a municipalização. Não há até muito de coragem do Milton. Mas a integração, por muito tempo, ficou como uma escola modelo, né? Todo mundo queria estudar na integração. Sim, era uma escola, os professores eram muito bem treinados, eram treinados realmente, né? Eram capacitados. Só perdia pra gente no handball, que a gente era patriarca e ganhava da integração no handball. Era a única marca. Era perfeito. Outra coisa também que você praticamente viu nascer e ajudou a nascer foi o campo da Planalto, né? Sim, o campo da Planalto é uma piada, cara. Se eu contar para você, o Milton Serafim, que foi prefeito aqui várias vezes, ele gostava de jogar futebol. E o Betão era o genro dele, o cunhado dele, né? E era o diretor da Câmara, né? Pessoa fantástica, esse Betão. Falou, vamos ajudar o Milton aí, o Milton quer um campo. Falei, não, tem um lugar de campo. Falei, na Planalto, lá, da represa. Não cabe o campo, o Milton não cabe, não cabe. O Ivan falou que dá. Ele não sabe nada, para aquela zona. Bom, pego eu, o Betão, um dia quente, o Betão barrigudinho, né? Sempre gordinho, bem vestido. Vamos lá, uma quiçaça desse tamanho assim, cara. Eu com uma trama de 100 metros, medindo aqui lá, dá o campo ali. É isso. Aí eu não tinha celular naquela época lá. Dá mesmo? Dá. Aí o Milton foi em São Paulo, não sei com quem aí, conseguiu um trator, esteira, rapou tudo aquilo. O Jonas não queria fazer. Vou falar por que não queria. Ó, a população de Vinhedo, vocês não sabem a história. O ginásio Antônio Elias, o bolão lá, não era para ser no Parque Municipal. Louco. A doutora Nilza, que era a esposa dele, que era secretária de Educação, D7, Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Lembra? Era 5 secretarias uma só. 5 não, era tudo uma só. Aí, eu acho que ela estava certa. E agora, passando, o ginásio tinha que ter sido ali. Porque ficaria central para ver até hoje. Mas, naquela época, o Jonas queria que fosse lá. Então, a gente negociou aí. Tá. Aí o Milton Serafim, vereador, presidente da Câmara na época, pá, o campo. Aí fizemos o campo. Aí era só gramado, não tinha alambrado, não tinha nada. E nós fizemos jogos lá daquele jeito por um bom tempo. Depois que as coisas foram andando. Ivan, mas você fez, né? Hoje, a pessoa vai no bairro, tem uma quadrinha de grama sintética com torneira. Os caras tiveram que rapar o negócio para fazer o campo. Exatamente. Cara. E o campo do São Mateus, onde que o Milton era oriundo, ficou rapadão acho que mais de 10 anos. Foi no governo do Jonas, no primeiro governo, que o Ademir Tomé, que era o secretário de obra, gramou. Entendeu? São Mateus. São Mateus. Depois veio a eliminação com o Zé e foram melhorando e foi saindo até hoje. Outro campo que eu indiquei, o do Canudos, que lá era para ser casa. Eu falei, não vai ser casa, já tem casa demais ali, não tem onde a criançada brincar, também tem meu dedo ali. E o campo da capela, esse que está aqui hoje, na Aurora Sudário, era uma breja, tinha umas casinhas ali, não sei se você lembra. Depois eu vou contar a história. É da Ipiac. E abrir a rua, eu falei, vamos fazer um campo aqui. O Oswaldo Caim, que era vereador, na época ele trabalhava no CERN. Começou a jogar terra lá e nós conversamos em fazer um campo. Aí saiu o campo, tinha umas torceiras de bambu. Aí quando o Milton quis fazer a praça, aí melhorou o campo. Pode notar que o campo está abaixo do nível. Verdade. Verdade. Se ele cai. Foi isso aí. Caramba. E a rodoviária também.
aquele terminal. Como foi a rodoviária? É ali, tem que abrir, e aquela terra ali pertencia aos Dejo, família Dejo, né? E a dona Darcy era minha diretora, ela estava fazendo inventário, falei, compra o terreno lá, vamos fazer um terminal rodoviário. Não sei o que, aí fizemos uma ponte, tá lá até hoje. Que legal, né? Você anda na cidade, eu acho que as pessoas vêm, e eu falo, gente, a gente precisa aprender a respeitar a nossa história. Tem gente que chega... Não é que a gente tem alguma coisa contra quem vem de fora, não. Eu acho que quem vem de fora também ajuda a construir a cidade. Mas tanto quem vem de fora, como quem é daqui, às vezes não conhece o passado, tem que respeitar essas pessoas que ajudaram a história. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um no seu tempo, né? Então todo mundo contribuiu um pouco para o crescimento da cidade. Eu vou falar uma coisa aqui para você, para os nossos ouvintes aí. Uma pessoa que você admira e que eu também admiro, que é o Dr. Edson Ruiz, que você trabalhou com ele. Salsicha. Vou contar uma história interessante aqui. Eu estava vereador, e como todo vereador novato, a gente se acha um pouquinho também. Eu também tive essa doença. A vida ensina. Aí o Jonas era um cara muito... ele está vivo, ele é muito culto. Fizemos o Papo Reto com o Jonas. Quem não viu, procura aí, Papo Reto com o Jonas Ferragutti, foi fantástico. Eu tenho uma admiração por ele, de ter uns problemas políticos, partidários, mas o respeito é muito grande. Eu achei que foi um bom prefeito para Vinhedo, aprendi muito com ele. E o Dr. Jonas, ele gostava de viajar de vez em quando, uma pescaria aqui, uma pescaria lá, ele gosta até hoje. E ele se ausentava da prefeitura por 15 dias, e eu era vereador, e o Dr. Edson segurava lá no gabinete, como você faz, ele não pedia licença para a Câmara e não deixava você assumir. Aí eu procurava o prefeito para resolver o problema, não atendia, eu era o líder do prefeito. Olha só, eu era o líder. E não conseguia falar com o prefeito. Eu cheguei um dia, muito arrogante até, o doutor Edson, cansado de ouvir esse tipo de reclamação, falei, doutor Edson, o vereador não é nada aqui, onde está esse prefeito que sobe? E bem, eu estava meio eloquente. Aí ele, com muita inteligência e paciência, acho que até hoje ele tem, e eu tenho, até por causa dele, aquele livrinho, 1 Minuto de Sabedoria. Ele pegou, abriu a página, falou, abra, professor, você sabe ler? Eu falei, lógico, abra na página 27. Eu abri, leia para mim em voz alta. Não critique aqueles que estão no poder, porque se você estivesse no lugar dele, talvez você estaria fazendo pior. Rapaz, aquilo, não esqueci até hoje, né? Faz mais de 30 anos e eu estou... Então, a gente vai aprendendo. A vida em si, né? E, gente, você também que quer conhecer um pouco mais do Edson Ruiz, tem também o nosso Papo Reto com o Edson Ruiz, também falando dos prefeitos, que ele tá um cara também que eu tive a honra de trabalhar. Ivan, você trabalhou e fez vários jogos escolares. Jogos escolares mexia com a gente. Eu não... os momentos que a gente viveu os jogos escolares, e quem está assistindo aí sabe, aquilo era fantástico, aquilo parecia que a gente estava disputando Olimpíadas, né? Eu aprendi xadrez, porque um dos jogos, esse cidadão que está aqui, ó, esse cidadão, pensando no esporte, ele disse o seguinte, se a escola não entrar em todas as modalidades, não pode entrar em nenhuma. Ou entra em todas, não entra em nenhuma. E aí, quem que ia jogar xadrez lá no Três Irmãos? Eu, o Zum, o Fogo, quem que não tinha? Aí o Ivan e o Léo Junco, na época, conseguiram um professor de xadrez, um japonês, que foi lá ensinar xadrez pra gente. E o japonês falou assim, ó, a gente ensina para uns 20. Os 2 melhores vão disputar. Eu sei que eu fui jogar xadrez no Centro Convênio, eu perdi em 2 jogadas, mas eu aprendi a jogar xadrez. Hoje eu sei jogar xadrez porque lá atrás teve uma pessoa como o Ivan que pensou nisso de integrar. Não pensou só no basquete, no... Agora sim, faz um tempo que a gente não vê jogos escolares, eu sei do seu esforço para ainda ter essa, o seu, da Marisa, sua esposa, para ter essa integração entre as escolas, né? Mas não é daquela forma que era. O que mudou, Ivan? Na verdade, mudou muita coisa. Eu acho que os jogos escolares é a vida do município, é a vida da escola. Eu vou até ser criticado aí por alguns que vão me ouvir, o aluno não pode ficar sem escola. O professor não pode ficar sem aluno, o pai não pode deixar a criança ir na escola. Nós estamos passando uma crise de pandemia que vai ficar marcada para o resto da nossa vida e vai deixar consequências dramáticas, graves nesses cidadãos, aí, dessas crianças. Então, onde tem criança, tem vida. Os jogos é vida. Diz um prefeito anterior aí, o que a gente lembra da escola? O Milton Serafini fala, o que eu lembro da escola? Eu lembro da excursão,
né? Eu lembro dos jogos escolares, das aulas de educação física, eventualmente de uma excursão, de uma competição de matemática, de gramática, mas os jogos escolares a gente não esquece, porque ele marca. Qual era o objetivo desses jogos? É que o magro, o alto, o gordinho, o deficiente participasse de alguns jogos, né? O que usa óculos, né? De não ter discriminação, porque o esporte é para todos, né? E tem que ser, e é saudável e é vida, ensina tudo no esporte. Então, esse era o objetivo. Aí, quando eu coloquei xadrez, eu coloquei uma lei, eu propus uma lei, para que o xadrez seria de ensino obrigatório na escola. Evidentemente, é uma lei que infringe a autonomia do vereador, né, que não possa impor ao executivo nada que cause despesa. É lógico que ela foi rejeitada, mas questão de legalidade. Mas nada impedia que possa ser ensinado. Mas foi mais uma forçação de barra. Né? Mas nesses jogos deu certo. Deu certo. Deu certo. E dá até hoje, né? Mas o que mudou? Hoje, nós mudamos aí, temos jogos eletrônicos. Eu li uma reportagem essa semana, ontem, né? Os nossos filhos. Eu não queria que meu filho não ficasse no quarto. Eu gostaria que o meu filho escutasse o barulho dele brincando na rua, andando de bicicleta, quebrando vidro com a bola. Subindo na árvore. Hoje, nossos filhos, eles estão no quarto. Tem uma televisão em cada quarto nas casas hoje. Então não temos conversa com o pai, com a mãe, com o irmão, aquela briguinha que sempre tinha, né, que é salutar, né, a briguinha que eu falo, aquela disputa de vaga no sofá, né, do que canal vamos assistir, né? Sim. Então nós perdemos muito isso. Isso tem um reflexo muito grande na educação. E na educação física, no esporte, muito mais. Vida e a Olimpíada que está aí, né? Os países que vocês estão vendo no quadro de medalha, que estão bem, tem um porquê. Eu falo assim, é falta de investimento do Brasil? Não. O Brasil gasta muito dinheiro com esporte, mas muito. A gente sabe como que isso funciona as confederações e federações. Eu fui árbitro de voleibol 25 anos na Federação Paulista, pitei jogos da Liga de Voleibol, a gente sabe como é que funciona, você é do futebol, você sabe. Fui árbitro 15 anos de atletismo, sei como funciona. Então a gente não quer, esse não é papo para agora, mas a gente precisa determinar que o esporte nasce na escola e que a gente tem que fazer essa molecada correr, aprender. E hoje na própria casa, né? A criancinha novinha está com o celular, ela não está mais pulando, né? Então, olha o que nós estamos fazendo com nossas crianças, né? Todo mundo com o pescoço de ganso. Esse é o preço da tecnologia. Porque assim, hoje também o pai não deixa mais por conta da violência. É o preço da tecnologia, o crescimento. Por exemplo, vocês podem procurar aí a China. Ela está fazendo uma escola no Rio de Janeiro de alto padrão, de ensino fundamental e médio. Assuste aí os educadores que estiveram ouvindo. Ela vai trazer professores chineses. A escola será trilingue, mandarim, inglês e português. Não serão contratados professores de nativos, tá? Porque eles já estão nos estudando há muito tempo. A educação lá é mais forte. Agora o problema, qual é o método de ensino? Método Montessori. É um método que nós já enterramos aqui porque achamos que não é o correto. Mas na Europa ele se usa, né? Então, é uma educação que a criança tem que ser muito mais participativa. Hoje, se eu mandar um menino fazer 10 flexões na minha aula, eu vou ter problemas com a minha direção, com o pai de aluno. Nossa. Se eu mandar correr, né, fazer, nossa, isso aí está incompatível, né? E tem uns colegas professores que são adeptos também a jogos só de telinhas, né? E a criança precisa de movimento, né? Questão de saúde. E também quando tinha esses jogos escolares, era uma união de todos também, os professores. Se não tivesse a união de todos, não tem como, né? A união tem que ser fundamental. Mas acima de tudo, quem está no comando tem que ter uma visão geral de saber como funciona. Por que tem que ter os jogos? Por que tem que ser dividido em categorias? Por que tem que ter a pedagogia do esporte, né? Agora, se você perguntar, a maioria dos professores são contra, né? Porque realmente cria uma movimentação na escola. Tem um assunto, Ivan, eu gostaria muito de falar desse assunto, porque eu acho que é um debate importante para a cidade, e é a cidade que eu tenho certeza que você ama, que você quer ver a cidade bem, você não torce contra a cidade, eu nunca imagino isso. A Secretaria de Esportes, por exemplo, onde a gente já trabalhou junto,
hoje, né, ela contrata o professor por modalidade. Antigamente você contratava o profissional de educação física, era o professor de educação física e depois ele se adequava ao que a cidade precisava. Sim. Qual dos métodos você acha que é mais eficiente? Aqui em Viena aconteceu um negócio extremamente complicado. Complicado não, complicado é o termo correto. A gente tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Teve um secretário que, por sinal, é meu amigo, é colega professor, ele foi assessorado por uma pessoa que não era da área. Então ele precisava enriquecer a Secretaria do Esporte, ele abriu um concurso com um monte de gente. E você pegou o abacaxi na época, lembra? Porque é que nem eu falei assim para você, eu me dei aula de dança que eu não consigo fazer, já sou, né? Mas outras modalidades a gente sai. É que a formação profissional, ela foi se especificando e aquele professor polivalente, ele está diminuindo, né? Mas eu acho que a educação ela tem que ser integral. Não adianta, você tem que conhecer futebol, você tem que conhecer um pouco de basquete, você tem que conhecer do futsal, que todo mundo acha que sabe, mas futsal é diferente, né? Futebol de campo é uma coisa, futebol de salão, o handball, né? E os outros esportes em geral, lutas e tal. Foi um erro que nós fizemos. O concurso agora fica permanente, porque você não consegue fazer esse professor, eu sei a dificuldade que você sentiu, né? O professor de natação não pode dar aula de hidroginástica porque o concurso não é dele, né? O professor de judô não pode dar jiu-jitsu porque... Então E também, por exemplo, é algo que isso acontece aí, gente, é o direito de cada um e cada profissional do jeito, depois eu até vou citar o professor Ivan aqui como exemplo, você não pode, por exemplo, vai ter uma ação na praça, você não pode obrigar um professor a ir lá ajudar, ficar no portão, coisa que a gente, quando eu estudava, eu lembro, o Léo Junco, ele era professor de educação física, mas ele ajudava na gincana da escola, então era um pouquinho mais fácil lidar com Então, mas você falou do Léo Junco, eu era vereador, foi eu que coloquei ele na prefeitura, né? O Léo, ele começou a estudar no Patriarca. O Léo estava no Patriarca, eu apitava jogo de vôlei, o Léo era pequenininho, ele ficava em cima da cadeira na minha frente, aprendendo vôlei, né? Apitar vôlei, apitar futsal. Então já cresceu com um espírito de colaboração. Eu queria fazer um elogio aqui, se me permite. Pois não. A equipe da cidade de Valinhos, aqui, de vizinha cidade, o pessoal da Lourdes Salgados, né, que se reúne lá, tem muitos corredores aqui de vento, corre lá, tal. E domingo eu fui participar de um treinão com eles lá. Tive a felicidade, doendo tudo hoje, hein, moçada? Fizeram subir lá, Pedreira São Jerônimo lá, rezei até para santo que era de São Cristóvão, me carrega no colo, é difícil. Mas, enfim, o que eu acho bacana? Todo mundo lá é voluntário, né? Parabéns para a equipe toda lá. E eu já conheci o trabalho e fui lá, porque era para arrecadar álcool gel, sabonete, tá? Para o Hospital Mário Gatti, de Campinas. Porque teve alguém que foi acidentado aí de Valinhos, não sei a história correta, e lá foi muito bem atendido, mas o hospital está com essa necessidade. Aí os corredores de Valinhos, meus parabéns, resolveram fazer isso, para ajudar. Aí me ligaram para mim e falaram, não, vamos junto aí. Aí comprei uma porção de coisa e levei lá, e achei que ia correr menos. Quanto mais leve, falei assim, vou levar bastante coisa para correr menos. Mas daí corri uns 13 quilômetros, quase morri. Então o esporte permite isso. A educação, a participação e a colaboração. E eu falo do Ivan assim, sem problema nenhum, porque o Ivan sempre foi uma pessoa bem crítica. Quem não quiser crítica não pode chamar o Ivan para uma reunião, porque o que ele tiver que falar, ele vai falar mesmo. E o bacana é que ele fala, mas pelo menos comigo nunca faltou com respeito, nunca, mesmo ele tendo um currículo 10 vezes maior que o meu no esporte, ele sempre foi um respeito muito grande. E eu lembro, o Ivan, de vários debates que a gente já teve, de posicionamentos, só que tem uma coisa que tem que ser registrado, Ivan, que todas as vezes que nós precisamos da sua colaboração, além daquilo que está no seu concurso, você nunca se negou a fazer. Isso, assim, quando você... Poxa, Ivan, precisa dar uma força no atletismo. Poxa, precisa dar uma força... E o Ivan, gente, talvez não sabe, o Ivan, quando tinha as equipes, eu fui secretário em um ano, que foi um ano da crise. E eu fui o secretário que cortou lanche,
cortou transporte. Eu cortei tudo. Eu fui o cara que, infelizmente, eu tive que cortar. Ficou a parte ruim. Fiquei com a parte ruim, cortei, só que eu sempre fui bem claro, sempre joguei limpo com todo mundo. Falei, olha, gente, e a gente foi atrás de parceria e tal. Mas o Ivan, ele, do bolso dele, ele ia, comprava lanche para o time. E eu sei, Ivan, que assim, é uma coisa que a cidade talvez não tenha como retribuir para você em forma de dinheiro, não tem. Mas você fazer isso, e nunca, eu fiquei sabendo disso pelos outros, nunca ele foi lá falar, eu compro lanche, eu fiquei sabendo por uma pessoa que falou para mim, poxa, eu vi o professor saindo com uma caixa de lanche quase de madrugada lá. Então assim, esse diferencial, sempre você teve isso? A gente faz pelo amor, né? Antes de tudo, tem que ser a paixão. Né? Meu técnico de basquete foi o Ari Vidal. Quando eu fui me formar técnico, eu fui muito feliz, eu tive os melhores professores. Ari Vidal, ele falava o seguinte, você tem que fazer o melhor, agora tem que ter paixão. Paixão é 10%, o resto é transpiração. Né? Então tem que se movimentar. Eu fiz isso de coração, eu acho que a cidade de Vinhedo já me pagou. Né? Por que ela me pagou? Porque ela me permitiu viver numa cidade maravilhosa, só tenho amigos aqui, e faço pelo carinho que eu gosto do esporte. Se eu puder fazer mais, eu farei. Eu não consigo, mas se tivesse mais uma mão para fazer, eu faria. Né? E ajudo todo mundo, se eu puder, dentro das minhas possibilidades. Às vezes também eu atrapalho. Esse cara deu aula aqui na capela, gente, com a quadra inteira e uma lâmpada acesa. Uma lâmpada. E ele, de verdade, foram me falar, eu falei, mas caramba, Ivan... E ele falou, pô, Adriano, se eu viesse falar, não adianta, porque não tem dinheiro, né? Aí, que nós vamos ver se um compra, ele foi lá e conseguiu, aí eu lembro que ele conseguiu a lâmpada e aí não tinha como colocar, porque eu acho que não era muito alto e o funcionário não podia subir, aí eu falei assim, eu tô com vergonha, porque se eu falar cara, nós já não temos a lâmpada, o cara conseguiu. Se eu falar agora que não tem um funcionário, pô, então, uma barra tremenda que a gente passou ali, mas o Ivan nunca perdeu esse amor pelo time que saía lá. Não podíamos jogar em Vinhedo, porque 2 anos. A gente tinha que jogar fora por causa de uma coisa. Era por causa da chave, umas coisas assim, gente, que quem tá do outro lado não imagina o que um cara como esse, às vezes a pessoa fala, pô, esse Ivan é chato, esse Ivan não sei o quê, esse Ivan, mas não sabe o quanto também que ele se doou e fez pro município jogar em outra cidade porque não tinha cesta. 16, fizemos isso, minha caminhonete cabe 6 pessoas, já foram 12 dentro dela, fora que foram embaixo da lona, né? Posso até ter preso por causa disso, mas não podia dar WO, e não demos, né? Mas isso é história que fica para os nossos alunos contarem, né? Que passou um professor meio louco aqui e jogou isso aí. E o Adriano, ele sempre foi muito, muito claro com a gente o que dava e o que não dava para fazer. Então, ou você não participa, as condições são essas. Então nós fizemos o melhor possível nas condições que a gente tinha, para quando tiver condições melhores, a gente fizer melhor ainda. Esse é o esquema. Esse rapaz aqui teve paciência comigo, né? E vice-versa. E aí eu passo, agora eu quero que você conte isso aí, eu passo ali, estou fazendo um carro de som, passo numa escola, eu vejo um cara pintando ali, falo, poxa, tem um pintor ali, vou falar com ele, chego lá, professor Ivan pintando o portão da escola da Darcy Brisk. Como que... Fala disso aí pra gente. Então, agora, recente. Estou pintando até a semana passada. Agora me deram férias, né, para me pintar. Então, eu já estava de férias, na verdade, no papel. Mas a escola estava precisando de ajuda. Eu dou treino lá, pela Secretaria de Esporte. A gente sabe que as dificuldades que estão as escolas, nesse banheiro tudo sujo e tal. E o que me incomoda na escola pública é pichação. Aí, para quem conhece Vinhedo, o Darcy Brisk está na Avenida Castelo Branco, de um lado está o Darcy Brisk, do outro lado está o Colégio Vinhedo particular, chique, e no mesmo muro faz fundo do Colégio Santana. E é pintado da mesma cor. Só que do nosso lado é tudo pichado. E do lado deles não. E do mesmo lado, o nosso é a Secretaria de Educação. Mas, pô, eu não trabalho assim. Aí eu falei assim para a diretora, estou pedindo tinta aí. Então eu comecei a pintar por dentro, pintei banheiro, pintei secretaria, estou pintando, pintei a quadra, primeiro pintei a quadra. Consegui tinta, partiu antes do combinado, Donizete, que fazia a pintura das faixas, nossa. Ele me trouxe umas tintas lá, eu pintei, todo junto no quadro, né, que Deus eu tenha. Então nós estamos fazendo esse trabalhinho lá. Aí vem a supervisora e falou assim para mim, professor,
vamos fazer aqui um trabalho de grafitagem. Eu falei, não, grafitagem, faça na sua casa, muito bonito, mas aqui não. Olha, aquele lado lá eles não picham. Aqui eles picham. Por quê? Porque lá tem dono, tem quem cuida. Aqui tem muito dono, porque aqui é escola pública. Então eu sou um dos donos. Quando eu estiver aqui e eu tiver tinta, eu vou tapar. Né? Então, vocês passarem lá, tem uns pichados ali que eu não consegui doação de tinta. Mas aproveitando a oportunidade. Olha aí, gente, olha que bacana, é uma coisa tão legal e vai ajudar ali a escola, você que conhece ali a escola. E pode procurar o professor Ivan aí. Ó, a escola pública é nossa. Se você quiser fazer uma doação anônima, chega na loja de tinta, chega lá em qualquer loja de tinta de Vinhedo, deixa lá a tinta, o professor passa lá para ele sem problema. Eu falo para os pais, a escola tem que ser a melhor do mundo, né? Porque a escola pública não é de graça. A gente paga imposto, paga o meu salário, paga, né, de um monte de gente lá, e ela tem que estar limpinha, né? Para mostrar para os nossos alunos que nós estamos gostando que ela esteja limpa, que nós queremos que ele seja bem recebido, né? Nós queremos passar boas informações, bons conceitos, né? Essa é a missão. Tem gente que eu tenho que te perguntar isso, porque senão ela vai ficar brava comigo. A Marisa, você conheceu ela no esporte, né? Faculdade de Educação Física? Como foi? É uma longa história. A minha mulher também é professora de Educação Física, meu filho também é, uma família de professor de Educação Física. Eu era metido a corredor, naquela época era jovem, e a Estrada da Boiada era um estradão, passava boiada. Para quem começa aqui, onde está o McDonald's, era um areião, cara. Quando eu chegava na Vista Alegre, lá era uma baixada, um areião, e era café de um lado, café do outro. E a gente corria lá. E aí a Marisa tinha um sítio, o pai dela tinha um sítio, ela tinha um pastor alemão, desde aquela época, sempre teve um pastor alemão. E aquela moça passava com o pastor alemão. Aí de repente a gente se viu e tal, e sumimos do Vinhedo. Aí fui para a faculdade. Não tinha WhatsApp, não tinha aplicativo. Porque na verdade assim, o pessoal da Nova Vinhedo de Cotai era a galera, né? Então eu estava lá. E o pessoal do centro não falava com a gente. Aí, rapaz, eu estava na faculdade, ela fazia cursinho. No ônibus da Rapuluxa ela me viu, começamos a conversar e tal. Aí depois ela foi para a faculdade de Direito. Aí ela me perdeu o contato. Eu me formei, vou na prefeitura, ela estava trabalhando na prefeitura junto com o Patara, na contabilidade. Aí foi, ela gostou tanto que ela largou a faculdade, foi fazer educação física, uma excelente professora, né? Também, assim como o Ivan, profissional exemplar na parte educacional muito, e esportiva. Ela me ajuda muito, né? Ela realmente é muito 10 e o pessoal gosta muito dela, gosta mais dela do que de mim. Até porque ela sabe que vai com mais carinho. Professor, eu já vi assim, você ficar muito feliz com as vitórias dos times de basquete nosso aqui de Vinhedo, tal, também com atletismo. O Ivan, ele pegou a bandeira, essa bandeira que fica no Parque Municipal, essa bandeira gigantesca do Parque Municipal. O Ivan chegou um dia e falou, pô, Adriano, você não consegue uma bandeira dessa? Ele foi, e as bandeiras elas são tiradas de lá, e a lei não permite que se joga fora, não pode jogar fora. Você tem que guardar e depois levar para o exército e incinerar. Sim. Isso é a lei. Então a prefeitura tem guardada. Só que só sai daquele mastro quando ela tá bem rasgada, tá bem... Eu falei, mas Ivan, tá toda rasgada. Ele pegou, ele reformou a bandeira, ele refez a bandeira. Eu vou tentar achar essa foto e colocar na edição. E ele levou essa bandeira, levava nas competições, era a coisa mais linda. Teve um dia que eu cheguei no centro de atletismo que a gente tinha aqui em Vinhedo, o Ivan colocou a bandeira lá, as crianças em volta, coisa mais linda e tal. Então, isso aí sempre mexeu com você. Mas eu queria que você falasse assim, qual vitória, seja no atletismo ou no basquete, que é inesquecível, assim, tipo, ou uma que você achava que ia perder, ou uma que tiraram muito sarro e ganhou. Conta uma pra mim. Teve várias histórias, mas a que mais me marcou, como atleta, foi eu ganhei uma corrida, tinha a São Silvestre normal, tinha a São Silvestre Mirim, que era feita em Jundiaí à noite, 3 dias antes da São Silvestre, dia 31, 3 dias antes. E eu fui lá, molecão, peguei o ônibus, falei, eu vou correr essa corrida e vou ganhar, né? Aí eu fui, cara, e me inscrevi. Aí no dia lá, meu pai ficou com dó de mim, me levou, sabe? Eu não tive quase condição de ir. Me levou e eu ganhei aquela corrida e eu fiquei famoso. E essa me marcou. E de equipe, são várias, né? Que são times de periferia, a gente pega, começa a trabalhar com essa garotada. E aqui na Capela eu tenho uma história muito bacana com meus alunos aqui. O pessoal bacana. Até eu falava quando você era secretário,
Você não sabe a força que o basquete tem aqui nesse bairro, Capela, cara. É um bairro abençoado. E nós tivemos um ano, acho que você já não era mais o secretário, nós fomos lá jogar em Campinas contra a Fonte São Paulo, com todo mundo lá, tá toda a diretoria lá, o prefeito de Jaguariúna, que disputou o terceiro e quarto, e eu estava sozinho com o time, com 12 jogadores, com um carro, só com a água, e ficamos campeões, né, da Liga Metropolitana. Isso marcou muito, né, porque não tinha ninguém para entregar medalha pra gente e tal, não tinha uma foto e tal, mas nós fizemos o nosso papel. E esses meninos aqui da Capela, eu devo tudo a eles, porque eles são meu energético, né? Ivan, e outra história que eu queria que você contasse pro pessoal é de uma corrida que teve aqui na Capela. O Flamínio contou um pedaço, eu falei, não, Flamínio, eu vou trazer o Ivan aqui para ele contar. O Flamínio contou um pouco dessa corrida que teve aqui na Capela. Como foi? Viu, nós tínhamos professores bons aqui na Capela, todo mundo tem até hoje, mas aquele tempo era o pessoal mais engajado, era mais amor, mais coração. E nós tínhamos uma diretora muito boa, Dona Linda, e no dia 21 de abril é dia de Tiradentes. E aqui não tinha a policlínica, era um barrancão e tal. E eu falei, vamos fazer uma corrida. A escola tinha 1.000 e tantos alunos, né, colocamos 600 alunos para correr, cara. O Flamínio ajudou a fazer os números lá da educação artística, ele é professor de educação artística, mais professores ajudaram. Preciso fazer o espeto, que é o número de colocar no espeto. É bem antigo, meu negócio. Dá uma volta aqui por baixo, pedimos um carro da guarda. Na verdade, pedimos da polícia militar, porque a escola era estadual, tinha que pedir da polícia militar. Era aqueles Opala cinza e branco, lembra? Morgo, quase não andava. Passei, que loucura, cara. E foi uma festa, dava a volta por baixo. Aqui não tinha nada asfaltado, nesses locais. Subia nesse barro aqui, era uma poeira que não chovia. Subia, e foi uma festa. Ia arrumar uma medalha. Eu era vereador naquela, acho que eu já era vereador. Eu consegui as medalhas. Isso, o Flamínio falou, inclusive, no papai, que você conseguiu fui eu que comprei as medalhas. E a escola ajudou, fizeram uma festa e foi muito bacana. Mas uma coisa que ele não sabe, o pessoal mais antigo da Capela, que estão vivos ainda sabe, que a padroeira aqui é Nossa Senhora de Lourdes. Na década de 80, nós fizemos da primeira, segunda, terceira, quarta, até a 13ª volta do bairro da Capela. Era o jornal de Vinhedo. O Mauri von Zubin, ele tem todos esses dados aí, a foto. Eu na primeira corrida eu era atleta ainda. Eu, o Aranha rivalizava comigo, gente da melhor espécie. Família Aranha, um beijão aí. Que bacana. Que é um cara bacana, só gente do coração. Nós corríamos, cara, era tudo terra, era mato ali. Tinha que dar 4 voltas, 4.400 a volta da Capela. 4 voltas de 1.100 metros. E nós fazíamos tudo certinho. Eu não esqueço até hoje quem que fazia a oração. E a largada era com uma espingarda. Da cara dava um tiro, pá! De espingarda. Pergunta para o São Maurício von Zubin, ele tem os registros disso aí. Então o atletismo já começou lá atrás, com a gente lá atrás. Depois que veio essa. Depois de muitos anos, a gente tentou reaviver, né? Reviver. Então já tinha. Aí, Flamínio, então você, Flamínio, o Ivan pode falar que estava na primeira. Você não. Você mas foi a primeira das escolas. Mas o Flamínio tem razão, porque a primeira escolar foi essa mesmo. Isso. Foi feita de coração. Essa já é mais dos antigos, da festa da padroeira, que era em fevereiro. Essa Nossa Senhora, em fevereiro. E até vale você até pesquisar no Jornal de Vinhedo e conversar com o Mauri, ele deve ter esse registro, ele não pode perder isso. Outra coisa, pois não. Que ele fazem aqui, eu acho que a Secretaria de Esporte de Vinhedo não tem memória, né? A gente precisaria criar essa memória, né? Então acho que é um desafio para mim, para o Adriano, que foi secretário, que ama o esporte. A gente tem, eu vou deixar o link aí, nós conseguimos, graças a um trabalho, né, do Strick, o grande Strick, um cara sensacional. Nossa. Eu queria convidar aqui de antemão o Strick para um papo reto. O Strick, ele deu todo o acervo dele para a secretaria, nós conseguimos digitalizar o acervo do Strick e, infelizmente, teve um incêndio na secretaria, perdeu-se tudo, né? A secretaria queimou por causa de um maluco que saiu, foi lá e tacou fogo na secretaria, mas a gente conseguiu... O Strick... Ele tem muita história, porque ele tem comigo essa história também. Em 1985, nós tínhamos movimento pelas Diretas Já. Nós tínhamos um time chamado Diretas Já, que era do Strick. O time chamava Diretas Já? Do Foto Nelson. O meu time que hoje está presidente da Câmara, né? Pode conversar com ele. Diretas Já.
O Xinha já Hoje não poderia ter esse time, Ivan, sabia? Hoje não. Porque o regulamento da secretaria, eu acho que desde de 2003, foi a primeira vez que aí foi proibido ter coisa política. Diretas já tem, nossa, tinha vários times. Legal, tinha time, eu também fiz muito campeonato com a Guardinha, Associação de Educação da Manhã. Eu também tenho uma participação lá. Hoje, o Paulo Palmeira, que hoje é vereador, advogado, ele era Guardinha. Pergunta pra ele, foi um atleta no atletismo. Tem uma história boa do nosso vereador, do Paulo Palmeira. Aí, o time dele, acho que, se não me engano, era a CDC. Antes de crise, depois de conjunto que tinha, né? A CDC. A CDC. Tinha uns caras muito loucos, cara. Naquele tempo a gente já fazia chover. Legal, cara. A gente fazia um campeonato, apitava, organizado e arrumava uniforme. Olha isso. É tudo no patriarca. Tudo no patriarca. Que bacana. Ivan, aqui no nosso Papo Reto tem um quadro que chama Fala na Cara. Tá? Se você não quiser responder, você fica à vontade. Até hoje, estamos indo para 82, número 82 desse programa. Nunca alguém arregou na pergunta. Teve cara que foi liso e tal. Então é uma pergunta que você fica à vontade de responder. E no ano de 2004, você foi candidato a prefeito em Vinhedo. Você se arrepende? Não. Vou falar por que não. Porque eu já não aguentava mais ser vereador. Vereador é legal, mas tem uma hora que você vai ficando repetitivo. Eu acho que o vereador não devia ter reeleição. No máximo 2, porque você vira vício. Ou vira profissão. Então não pode virar profissão. Vereador, diz o texto, é verear. O que é verear? Vem das veredas, que o rei mandava o cara nas veredas, que a população precisava, para trazer então, o homem bom. Vereador, olha só, o termo de homem bom, uma hora que virou ser vereador, a população não enxerga assim, né? Com justa razão. Então não me arrependo não, foi uma oportunidade que me foi dada, dentro da política tem muita coisa acontecendo, tem coisas boas e coisas ruins, infelizmente não deu para vencer. Não vencendo, tudo bem, aceita-se a derrota. Né? O esporte é assim, né? Então eu não me arrependo não. E uma coisa, e isso tem que registrar, Ivan, mesmo quando você não venceu para prefeito, mesmo quando você teve prefeitos ou teve secretários que talvez você não concordava, você nunca trabalhou remando contra. Não, jamais. Eu sempre respeito quem está no poder, porque se o poder foi dado pelo povo, eu posso até discordar, mas eu, enquanto servidor público, olha o termo, servidor público, para servir naquela função que eu estou lá. Aí, um dia eu estava pintando a quadra do Patriarca, o muro de fora, escola estadual. Cara, você é professor pintando aí? Falei, cara, aqui dentro, eu sou o Estado. Tá? Essa aqui é o Estado. Eu sou o Estado. Eu sou o representante legítimo do Estado aqui dentro. O governador me nomeou para ser o professor do Estado. Então, quando você me viu pintando lá, eu sou um servidor público da Prefeitura de Vinhedo. O seu imposto está pagando o meu salário. Falei, mas o Ivan podia ser melhor aproveitado? Talvez, poderia. Mas nesse momento é preciso que o Ivan esteja aqui. Então eu não vou me furtar da minha obrigação, não. Eu concordando ou não com quem está aí. Ivan, nós estamos vivendo, é um assunto que não tem como a gente fugir desse assunto, estamos vivendo uma pandemia mundial, né? Espero que nas próximas entrevistas já isso acabe, mas qual a sua opinião sobre isso? O que você acha que está acontecendo com o mundo e para onde a gente vai? Na verdade, a pandemia, a gente tenta achar um culpado, e ela não tem um culpado. Né? Eu acho que a pandemia, vocês estão vendo aqui, eu acredito em Deus. Né? Eu acho que tudo tem um porquê. Então teve várias pandemias durante a história. Né? A última foi depois da Primeira Guerra. Né? Nós tivemos uma pandemia e nada mudou. Hoje a gente está colocando as máscaras. Mas quando tirar as máscaras, será que a gente vai ser o mesmo? Serviu para alguma coisa? Né? Acho que a gente tem que começar a pensar assim. Olha, perdemos entes queridos, perdemos amigos, continuamos perdendo em menor número, graças a Deus. Mas nós ficamos presos nas casas, nós ficamos com nossos filhos em casa, com nossos avós, pais. Imagina as empresas quebrando. Essas empresas, né? Nossos avós, nossas mães. Olha que preocupação que a gente tem. Será que não está na hora de a gente dar um abraço nesse pessoal aí e falar assim, olha, vamos se tornar uma pessoa melhor? Essas pessoas, conversei com um amigo seu também, o Rivan.
ele ficou internado, ele nem sabia, ele viu pintando lá, ele parou a conversar comigo. Ele se torna uma outra pessoa. Todo mundo que passou por um coma, né, serve para alguma coisa. Ele não volta a ser mais aquela pessoa. E nós que, graças a Deus, por enquanto escapamos disso aí, vamos mudar antes que a gente chegue numa situação dessa. Não é? Pô, valorizar a vida, os amigos. A minha diferença com você, que seja política, mas era ser só no campo político. Exato. E no debate. Continuar sendo meu amigo. Se você foi secretário, você era meu amigo. Se não é secretário, você é meu amigo. Amanhã, se eu estiver no PX, eu ser no PC do B, eu não sei de onde, nós vamos continuar sendo amigo. Porque o mundo quis que a gente tivesse num time diferente, mas para dar uma disputa. Mas jamais para a gente... Eu acho que essa pandemia, se a gente aproveitar, a gente vai dar um grande salto. O Brasil está crescendo a 5% ao ano no PIB, coisa que não aconteceu nos últimos 30 anos. As ferrovias estão voltando, né, graças a Deus. A nossa aviação, a Embraer, está crescendo, vendendo muito, o agronegócio. Então isso dá emprego. Fomos abalados pelo comércio, mas a gente acredita que o comércio se reaviva agora, né? A gente possa abraçar os nossos vizinhos, sorrir, sem máscara, né? E a gente aprenda que Deus nasceu para nos proteger, Deus nos deu a vida para nos proteger, né? Ivan, queria assim agradecer imensamente, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem aqui nessa Câmara 16, para quem conhece você, para quem não conhecia, para quem achava que te conhecia, mas não imaginava quem era. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que vão assistir. A mensagem que eu posso deixar para vocês é o seguinte, que eu peço desculpa àquelas pessoas que eu não pude atender, que eu não fui simpático por algum motivo, e aquelas que realmente eu errei, que eu possa ter ofendido uma colocação, né, que eu peço perdão, e que aquelas que já me conhecem, sabem que eu sou assim mesmo, que eu falo com a mão, falo alto, não é verdade? E me perdoe, mas é o Ivan de coração que está aqui, eu quero fazer sempre o melhor, e se eu puder ajudar, conte sempre comigo, eu estou aqui para dar o que der e vier, né? Gente, antes da gente terminar, vou te dar aqui o presente da gráfica Efeito Visual, né, para você levar de recordação linda, hein? Aqui dessa entrevista. Muito obrigado. Gente, falei aqui com o professor Ivan Carlos Durante, essa grande pessoa, esse grande cara que, apesar de não ter nascido em Vinhedo, é um grande vinhedense. Obrigado, Ivan. Coração. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.